E passo a palavra ao senhor Decírio Belém da Costa, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos e Bancos Postais. Eu acrescento que é muito importante essa função que os Correios vêm cumprindo nesse momento do estado do Amapá, mas eu tenho certeza que as suas colocações, elas não serão diferentes daqueles que dirigem os Correios em outros estados da região Amazônia, no Acre e em Roraima. Com a palavra, senhor. Deputado, fico agradecido. Uma boa tarde a todos que se fizeram presente. E a gente está muito honrado de estar sendo recebido nessa casa e o nosso clamor ter sido ouvido. E eu quero deixar registrado aqui, deputada, e nobres deputados que compraram essa briga, que não só o Amapá que nós estamos representando hoje, nós também estamos representando os 119 mil trabalhadores. Está começando pelo norte e logo vai se expandir por todo o Brasil essa quebra da nossa empresa. E antes de fazer uma explanação, de entrar propriamente no tema da reestruturação, eu queria ler aqui uma carta que nós redigimos, e eu e o colega Alisson e mais o nosso colega Valdir, uma carta que nós redigimos ao nosso colega trabalhador e que também vocês parlamentares possam fazer bom grado dessa carta. Caros trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, trataremos hoje da reestruturação da empresa e seus efeitos para os trabalhadores e a sociedade de um modo geral. Antes de se lançar num processo de reestruturação, a direção da empresa e, em especial, a direção da área de gestão de pessoas deveria ter planejado adequadamente a implementação. Deveria ter desenvolvido, no mínimo, um bom plano de aproveitamento das pessoas, que levasse em conta a experiência e o conhecimento de cada um durante o seu período de trabalho. O que parecia ser no início o anúncio de uma era de boas perspectivas para os funcionários, hoje se tornou uma angustiante realidade. A incerteza de um futuro na empresa tomou conta de seus funcionários. Todos achavam que, com a reestruturação, a empresa iria crescer, com a abertura de novos negócios, que também iria crescer junto a esse funcionário e serem valorizados. A expansão e criação de novos negócios trouxe aos trabalhadores a esperança de fazerem parte desse crescimento. Uma triste realidade: a nova estrutura não tem espaço para todo mundo. E hoje, aquele funcionário que dedicou a sua vida ao desenvolvimento dos Correios está sendo deixado para trás. Sua história na construção dessa tão respeitada empresa está sendo apagada. Os Correios é uma empresa formada essencialmente de pessoas, e isso deveria ter sido considerado durante qualquer processo de reestruturação, no interesse da própria empresa. Não parece, porém, ter sido feito assim. Houve um grande equívoco dos Correios em não abrir espaço para que os representantes dos trabalhadores, federações e sindicatos participassem da elaboração desse projeto de reestruturação. Os técnicos responsáveis pelo projeto utilizaram como ferramenta para realizar seus estudos a frieza dos números e modernos softwares. O resultado não poderia ter sido outro: rejeição unânime por toda a categoria. Sem a efetiva participação da área de gestão de pessoas e sem os mecanismos adequados que já deveriam existir, pensamos que o processo de reestruturação deveria ser paralisado, até que se desenvolvam esses mecanismos e se faça uma adequada reavaliação do processo de implantação e dos problemas nele havidos. Uma ampla discussão onde os trabalhadores e a sociedade fizessem parte desse processo e que novas contratações, através de concurso público, fossem materializadas. Pois o último realizado pelos Correios foi no ano de 2011. Já se fazem 5 longos anos sem nenhuma contratação. Pelos evidentes erros no processo de reestruturação, por parte das direções que passaram pela empresa, pela ECT, solicitamos a suspensão da implementação da reestruturação, pois os trabalhadores não podem continuar sendo penalizados pela falta de atuação adequada da direção da empresa. No momento, o que observamos é que só a base da pirâmide está sofrendo as consequências desse projeto. Recentemente foi revogada a decisão de diminuir os altos salários
tanto do presidente como das vice-presidências. Enquanto isso, os trabalhadores da base sofrem com medidas que têm como desculpa contenção de despesas. Também não se pode deixar de frisar que os Correios, com toda essa suposta crise financeira, não fecham as suas torneiras. Continuam com patrocínios milionários, gastos altíssimos com maquinários de última geração e projetos milionários para a criação e manutenção de subsidiárias e de novos serviços de negócio. Por isso perguntamos, em momento como esse, caso o déficit seja real, não seria justamente o inverso? Ou seja, suspensão temporária de todos os gastos extras para o bem do equilíbrio das contas? Por que, entre outras, o fechamento de agências e diretorias regionais? O desafio possível, esse aqui é um ponto muito importante, deputada, que eu queria que fosse muito bem frisado e os nossos colegas trabalhadores, nossos parlamentares, ouvissem esse clamor, que é um clamor de toda a classe trabalhadora. O desafio possível de ser lançado nesse momento, senhor ministro Kassab e o senhor presidente Guilherme Campos, e demais parlamentares e colegas de trabalho presentes, e de que, em nome dos 119 mil trabalhadores, nos deixe gerenciar nossa empresa. Valorize o corpo técnico e funcionários de carreira que detêm grande conhecimento técnico e que espera essa oportunidade de estar à frente de uma das maiores empresas de serviço postal do mundo, chamada Correios, que já foi símbolo de orgulho e prestígio no seio da sociedade brasileira, em decorrência da sua confiabilidade, e hoje arranhada por diversos erros de gestão. Deixe-nos salvar a nossa empresa. Nada mais justo que seus funcionários competentes e comprometidos tenham essa oportunidade. Digamos não ao emparelhamento político dentro da nossa empresa, não aos cedidos, não ao Postal Saúde, que se tornou um câncer no seu orçamento, que não para de crescer. Agora, propriamente, eu vou entrar, deputada, na questão realmente da extinção da diretoria regional. Extinção das diretorias regionais da região norte, em especial as diretorias do Amapá, Acre e Roraima. 3 regionais com características híbridas. É importante frisar que, a partir da modificação do Estatuto da ICT em 2011, encabeçada por um parlamentar do PT e apoiado por outros parlamentares, até então a ICT era mais próximo de uma autarquia do que uma empresa por ações. Porém, com a modificação, a ICT passou a ser uma sociedade por ações, como é mais conhecida a Sociedade Anônima SA de capital fechado, 100% das ações na mão do governo. Com o anúncio da abertura de capital em torno de 49% dessas ações para o setor privado e 51% com o governo federal, a parceria pública-privada, PPP, é mais interessante para os empresários do que a privatização propriamente dita, pois, em tese, de uma forma ou de outra, só o déficit ficará com o governo. O ruim dessa abertura do capital, entre outros fatores, para além da perca do poder de governança do ente público, governo federal, é que os direitos já conquistados terão que ser amarrados nos acordos coletivos de trabalho, o que poderá ou não garantir para os que já estão na empresa a manutenção desses benefícios, fato que dificilmente será ampliado aos novos contratados. Os investimentos nas subsidiárias e terceirizadas inviabilizarão novos reconcursos públicos. Com isso, acarreterá um estrangulamento e sobrecarga de trabalho em excesso, realidade essa que já sofremos no nosso dia a dia. Com a falta de funcionários, restando para a sociedade a probabilidade e grande de substituição de carteiros por caixas postais comunitárias, CPCs, onde o cidadão terá que se deslocar para receber a sua correspondência ou encomenda. Em 15 de julho de 2015, foi que se iniciou esse processo de implantação do projeto de reestruturação, Memorando Circular 262 de 2016. Os Correios iniciaram a implantação do novo modelo empresarial da empresa, tendo como finalidade adequar as estruturas regionais ao novo modelo empresarial baseado em unidades estratégicas de negócios, UENs. Ao final dos trabalhos, foi apresentada a proposta de uma nova estrutura de modelo de macro-regionais, comerciais e operacionais, projeto aprovado pelos coordenadores do grupo e também pela vice-presidência envolvida no projeto. A proposta de estrutura da Virev foi constituída a partir de diretrizes definidas e elaboradas no Planejamento Estratégico Correios 2020 e também tendo como base os relatórios produzidos pela consultoria Ernst & Young, Roland Berg e Cadeia de Valor da Virev.
A reestruturação hoje implementada, ela não visa uma valorização dos seus municípios, estado de menor potencial econômico. Está sendo implantada uma segregação de mercado, onde os mais fortes absorvem os mais fracos. Abaixo alguns quesitos usados como parâmetro que apresentam aderência aos negócios de varejo dos Correios e esquece totalmente o cunho social da empresa, da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, como, se vocês puderem observar, esses quesitos foram os que foram usados nesse estudo para inviabilizar que as diretorias regionais de menor potencial econômico continuem a funcionar com toda a estrutura que hoje elas têm. Ou seja, PIB do município, quantidade populacional, índice de potencial de consumo, despesa com agências, quantidade de empresas de serviço. Se realmente isso aqui foi implantado e for usado, Norte e Nordeste vão ser os maiores prejudicados. Não vai existir mais nenhuma diretoria regional, porque Norte e Nordeste são os estados que mais sofrem com a responsabilidade da gestão empresa de Correios e Telégrafos. Sul e Sudeste sempre foram os mais agraciados. Infelizmente, essa é a realidade que vai ser implantada, deputado. Nos testes de correlação, foi identificado que nos 38% dos municípios brasileiros não foi identificada a correlação entre o potencial de varejo dos Correios e as demais variáveis do modelo acima citado, sendo os mesmos gerenciados pela Gerência de Pequenos Mercados, REPEV. Se estabeleceu que toda a unidade da federação, terá um órgão de operação, com exceção do Acre, Amapá e Roraima. Ou seja, nós vamos ser os maiores penalizados, vamos perder toda a nossa estrutura com essa nova estrutura da empresa. Então, assim, continuando, que terá sua gestão compartilhada com outro estado. Assim, definiu-se a criação de 6 GMRO na Vireb, distribuídos conforme abaixo e conforme mapa. Então, essas são as GRMO 01, 02, 3. Será assim as novas disposições. Cada sede ficará responsável, no caso da GRO São Paulo, Metropolitana e Capitais. Vamos especificamente falar da nossa, que ficará com sede em Belém, onde terá como será responsável pelo Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia e Roraima. Amigos, eu tenho 23 anos de Correio. Eu vivi a experiência de ser uma REOP há 12 anos atrás, quando nós éramos gerenciados pelo Pará. E eu garanto para vocês, nós não éramos assistidos em nada pela DR Pará, a não ser quando iam os responsáveis pela auditoria não, me fugiu a palavra agora, quem puder me ajudar, inspetoria, que iam no Amapá apenas para demitir colega de trabalho. Nós não tínhamos assistência em nada. E pelo que eu estou percebendo aqui, é um caminho que nós estamos regredindo. Não tínhamos nada, vai ser tirado tudo e novamente nós vamos ficar como um quintal do Pará, sem nenhum tipo de recurso, porque está sendo nos tirado tudo, deputada. O projeto de reestruturação não somente visa a centralização de suas atividades, como também o desmantelamento de estados menores com baixa lucratividade, conforme estudos técnicos nas 3 diretorias regionais, Amapá, Acre e Roraima. Haverá um esvaziamento de praticamente todo o seu corpo técnico, retirando dos mesmos a sua autonomia de gerir em loco suas atividades. Com isso, trará sérias consequências em sua prestação de serviço e também as comunidades dos estados citados. A possibilidade de fechamento de agências nos municípios, como também agência nas capitais, tem trazido aos trabalhadores grande inquietação. Se realmente ocorrer, o maior prejudicado será a comunidade, que será gradativamente desassistida de um serviço público, Bailique e Lourenço. Os nossos colegas percorrem grandes distâncias, vão ter que percorrer para ter uma prestação de serviço. Se hoje o Correio é a única instituição pública presente nesse município, se o Correio sair, esse nosso colega, cliente, ele não vai ter nenhum tipo de serviço público mais. Que o Correio, além de serviço postal, hoje também presta serviço de banco. Vai acabar. Então, é isso que o Correio quer? Cadê o papel social que tanto foi trabalhado? O Correio está indo praticamente hoje, caminhando para uma instituição privada. Os moldes que está se criando hoje é de uma instituição privada, onde não comporta muito funcionários, com poucos direitos, redução de funcionários
e uma má prestação de serviço. Então, voltando aqui, né? Só os Correios prestam as mudanças aqui propostas. Fogem completamente do seu papel social que os Correios prestam. A modernização da empresa é algo necessário para garantir a sua subsistência no mercado. Mas no momento em que essa mudança deixa de assistir seus funcionários à sociedade e foca somente na obtenção de lucro, ela deixa de valorizar uma história que fez parte da sua construção. Hoje, a diretoria do Amapá possui toda uma estrutura administrativa conquistada há 12 anos. Com a criação da regional, agora a nova estrutura haverá um retrocesso dessa conquista e voltará a ser gerenciada por Belém. Existem vários fatores que inviabilizam essa nova formulação da empresa, como, por exemplo, o fato de que a região norte tem peculiaridades bem distintas que tornam essa nova forma de gerenciamento muito difícil. Além do mais, uma única sede gerencia todos os estados da região norte, com toda essa complexidade, fatalmente haverá momento em que as demandas não serão atendidas em tempo hábil, com isso gerando uma grave crise de prestação de serviços às comunidades. Hoje, na diretoria regional do Amapá, temos toda uma estrutura administrativa operacional que presta todo o suporte técnico para a viabilidade do pleno funcionamento da diretoria. O esvaziamento da DRAP trará grandes transtornos, tanto na prestação de serviço público de qualidade à comunidade, já afetado pela ausência de novas contratações. Eu gostaria de frisar um item aqui, deputada. Hoje, no Amapá, nós temos 800 mil habitantes para 273 funcionários. E cada vez mais esse quadro diminui. Se formos fazer uma conta rápida aqui, dá em torno de 2.800 habitantes por funcionário. Hoje, o funcionário da Amapá está sendo penalizado por uma sobrecarga de trabalho imensa. Vários colegas afastados por doença devido a essa sobrecarga de trabalho. Não tem funcionário suficiente no estado do Amapá para prestar um bom serviço. E isso é só no Amapá. A realidade é em todo o Brasil. E que se for implantado realmente esse retrocesso, vai piorar muito. Está começando pelo norte e vai se espalhar por todo o Brasil. Então, deputada, continuando. O tempo? Tá tranquilo, né? Tá grande transtorno, tal. Como também os seus funcionários que terão resposta imediata, né? Voltando. Posso continuar? Tá ótimo. Então, ao nosso ver, haverá um grande caos social nessas diretorias, tanto dentro aos trabalhadores como os clientes que ficarão desassistidos. Terão perdas em seus salários, possíveis transferências compulsórias e até a possibilidade concreta de demissão. Em nossa opinião, tem que ser mantida a funcionalidade dessas diretorias regionais com sua total autonomia administrativa e financeira, pois ao tirar dessas diretorias a autonomia, será um retrocesso e também um desrespeito com as comunidades da região norte. Afinal, durante anos essa parte do país sofre sistematicamente com o descaso do governo federal. E agora não é diferente. Mais uma vez, aqui nesse projeto de reestruturação, fica evidente que não existe interesse da ICT em levar um serviço público de qualidade, e sim precarizar o já existente. Um projeto que vai na contramão do bem-estar social não pode ser considerado uma reestruturação e muito menos modernização, pois estão destruindo a imagem dos Correios ano a ano, e tal situação só tem se intensificado no período de 2012 a 2016. Não podemos aceitar tratamento desigual. Temos que repensar a complexidade e os grandes erros que visivelmente necessitam ser corrigidos. Sem a efetiva participação dos trabalhadores e da sociedade nesse projeto, não existe a menor possibilidade de sucesso dos Correios ou em qualquer outra empresa, órgão público. Atenciosamente, Decílio Belém da Costa, presidente do Sindicato dos Correios, e Adson Tenório Ferreira, secretário de Finanças do Sindicato de Pernambuco. Eu deixo aqui meus agradecimentos e meus sinceros votos de estima aos parlamentares dessa casa.